Eu digo sempre que 94 foi a minha faculdade, né? Apesar de não ter jogado nenhum minuto sequer, foi uma fase que eu aprendi muito em 94. Antes também, né, na preparação, todos os bullying que eu sofria na preparação, mas foi uma época maravilhosa. Pô, garoto, mega influenciado pelos craques da atualidade, você, Bebeto. E eu ficava lá observando cada passo que vocês davam, observando como vocês se comportavam no grupo, observando como vocês atendiam a imprensa, como treinava, que tipo de treinamento. Tudo isso eu ficava observando e aprendendo, né? E ainda mais assim, você e o Bebeto, que são duas personalidades completamente diferentes, mas eu aprendia muito dos dois, assim, e, pô, dentro de campo vocês fizeram, assim, a melhor dupla, talvez uma das melhores duplas do futebol brasileiro de todos os tempos. Só que foi muito duro, né? Foi duro, né? Difícil, né? Foi difícil demais. Ronaldo, vindo agora para o clube, você começou no São Cristóvão, Cruzeiro, depois de Cruzeiro foi PSV e Barcelona. Eu também fiz essa trajetória. Esse começo de carreira fora do Brasil te deu muita experiência, te deu mais disposição de você ser o que você foi, o que você é no futebol até hoje. Assim, no meu caso específico, tu entende que eu realmente te inspirei nesses dois clubes que você passou? Muito, muito. Isso é mais uma coisa que você me inspirou, porque era o caminho, né? Porque os campeonatos europeus antigamente eram muito mais duros do que eles são hoje, né? A gente tinha um campeonato italiano que era o melhor campeonato do mundo, o espanhol que brigava ali, mas era considerado segundo, a Premier League era fraca, né? E tinha os outros países onde servia de uma adaptação, assim, né? Um campeonato mais leve, para você se adaptar com clima, cultura, velocidade do jogo. E aí, cara, quando apareceu a proposta, e eu acho que esse caminho eu tenho que ser muito justo e agradecido, porque você abriu essas portas para centenas de brasileiros depois que fizeram esse mesmo percurso. E foi muito bom. Foi a escolha perfeita. Primeiro, passar na Holanda para me adaptar ao futebol europeu e depois um desafio maior como Barcelona. Eu seguia os teus passos e entendendo que aquilo era uma necessidade de crescimento, um caminho que eu tinha que seguir para chegar no alto e não ir diretamente, né? Hoje em dia a gente vê muito jogadores jovens indo direto para o Real Madrid, direto para o Barcelona. Eu acho que, independente do potencial do atleta, eu acho que o jogador ele precisa ter uma curva de crescimento gradativa para ele durar mais tempo também. Na verdade, assim, o PSV ele é um time grande no futebol mundial, mas para o nosso caso especificamente serviu como laboratório, né? Para a gente aprender algumas coisas, para a gente ter a experiência de como viver na Europa antes de chegar num time do tamanho do Barcelona. Foi o nosso caso. E você, no caso do Barcelona, foram 47 gols em 49 jogos. Naquele momento, era um recorde que você estava quebrando ali, inclusive o meu, que eu tinha falado lá que iria fazer 30 gols. E aí, irmão, obrigado pela presença, uma satisfação poder receber você aqui na minha casa, pra gente contar um pouco dessas histórias aí que tu sabe melhor do que eu, nunca foram totalmente bem contadas como tem que ser, né? Fica à vontade aí. Prazer estar aqui contigo.
Você sabe o quanto você influenciou na minha carreira, na minha vida. Portanto, fazer essa resenha contigo aqui é realmente um motivo de orgulho. Cara, deixa eu te falar. Vamos voltar. Lá em 94, nós tivemos a experiência juntos de sermos campeões, tetracampeões mundial. Você participou daquele grupo. Você, mais do que ninguém, sabe como é difícil ser campeão do mundo. Queria que você contasse um pouco o que significou aquele título para você de 94 para cá. Influenciou muito na tua história, principalmente como jogador de futebol dentro de campo? Influenciou muito, muito. Eu digo sempre que 94 foi a minha faculdade, né? Apesar de não ter jogado nenhum minuto sequer, foi uma fase que eu aprendi muito em 94. Antes também, né, na preparação, todos os bullying que eu sofria na preparação, mas foi uma época maravilhosa. Pô, garoto, mega influenciado pelos craques da atualidade, você, Bebeto. E eu ficava lá observando cada passo que vocês davam, observando como vocês se comportavam no grupo, observando como vocês atendiam a imprensa, como treinava, que tipo de treinamento. Tudo isso eu ficava observando e aprendendo, né? E ainda mais assim, você e o Bebeto, que são duas personalidades completamente diferentes, mas eu aprendia muito dos dois, assim, e, pô, dentro de campo vocês fizeram, assim, a melhor dupla, talvez uma das melhores duplas do futebol brasileiro de todos os tempos. E aquela faculdade para mim foi fundamental, porque me deu também a certeza de que eu estava no caminho certo, fazendo as minhas escolhas e querendo crescer. E vivenciar aquela Copa do Mundo, que é um evento que eu sempre sonhei em participar e chegar lá e, pô, ainda ser campeão, com os ídolos junto e ter carregado na bagagem todo esse aprendizado que eu tive lá, foi espetacular, foi determinante na minha carreira. Eu já ouvi você falar que tinha um cara na época da Copa do Mundo que te pedia sempre pra tu servir café, o caralho. Fazia bullying contigo. É verdade isso? Muita verdade. Você principalmente, né? Mas outros também faziam, né? Mas assim, era saudável porque existia uma relação que hoje em dia não existe mais no futebol, que é primeiro de um respeito absoluto dos caras mais antigos no grupo, né?